Olá pessoal, boa noite, obrigado por estarem conosco nesse segundo dia do Espaço Grupo News, onde estamos refletindo sobre o tema da unidade. E assim como nós fizemos no dia de ontem, nós queremos continuar falando sobre a importância da palavra em garantir a nossa unidade, a verdadeira unidade. A palavra, conforme nós vimos ontem, né, e todo mundo já sabe, nós não estamos contando nenhuma novidade, né? É a palavra que gera a unidade. João 17:21 é a conclusão, é o fechamento de todo um contexto que mostra Jesus como centro, Jesus como foco e os seus discípulos ligados a isso, e por causa deles nós ligados também a Jesus, por causa do testemunho deles e por causa do amor do Pai, da misericórdia do Pai, nós podemos entrar nessa unidade. Então, as pegadas da unidade são as pegadas de Jesus Cristo, né? Então, nós seguimos a Jesus Cristo, por isso que conseguimos ter não os mesmos ideais, mas ir para a mesma direção. Temos essa clareza de pertencermos ao mesmo reino, ao reino de Deus, não ao reino deste mundo, né, que jaz no maligno. Então, o grande desafio, quando nós entendemos isso, quando o Espírito Santo nos convence disso, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, o grande desafio é permanecer nessa palavra, nessa verdade, porque o que importa para nós é a verdade, não é isso? Nós somos salvos pela verdade, que é o Senhor Jesus. Nós vivemos a nossa vida orientados pela verdade, que é o Senhor Jesus. Não nos interessa opiniões, consenso de opiniões, nós estamos preocupados com a verdade. Então, a unidade que vai garantir com que nós permaneçamos juntos, perseveremos até o fim, porque esses é que serão salvos, os que permanecerem até o fim. Então, essa unidade gerada pelo Cristo em nós. Esse Cristo em nós que nos dá a graça de amarmos a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E por causa disso, nos amarmos de maneira correta, porque quem não ama a si mesmo dentro do padrão de Deus não consegue amar o irmão, não vai amar o irmão de maneira correta. E amar a nós mesmos é amar a partir dos princípios de Deus e da graça de Deus, da direção de Deus, porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado, o Espírito Santo que tem nos transformado. Então, como permanecer nessa palavra da verdade, que são as Sagradas Escrituras? A palavra escrita em si, ela não é verdade, né? A palavra escrita, ela é o registro daquilo que ocorreu, aquilo que foi uma realidade que Deus fez na vida dos nossos irmãos, né, desde Adão. E ela, pelo poder do Espírito Santo, ela pode ser vivificada e se transformar em vida em nós e através de nós. Essa palavra aqui precisa fazer parte da nossa vida, a vida que o Espírito Santo gera a partir dessa palavra precisa fazer parte do nosso cotidiano. Então, talvez você tenha ouvido aí em algum momento da sua caminhada cristã, como eu já ouvi também, que os filhos de Deus vivem em liberdade, a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia quando dá certo, que não tem que ficar com sentimento de culpa. E esse tipo de mensagem, embora a gente não deva condenar quem a faça, porque provavelmente o faz bem intencionado, mas esse tipo de mensagem, esse tipo de crença é perigoso. Porque se nós amamos ao Senhor, se nós amamos a Sua palavra, é estranho não termos um momento diariamente na presença desse Deus amoroso e da Sua santa palavra, que ao repetirmos em nós, né, ao ler em voz alta, né, meditar nessa palavra, conversar com Deus sobre ela, ela vai transformando a nossa natureza, né, domando a nossa natureza pecadora e
e dando espaço para que o Espírito Santo gere em nós um novo coração. Então, como permanecer nessa palavra que vai gerar a verdadeira unidade entre nós, sendo diferentes? Deus deu para cada um dons, ministérios, cada um de nós tem uma missão específica, né, que Deus pensou para cada um de nós, desde quando fomos gerados no ventre da nossa mãe. Então, como caminhar juntos a partir desse chamado único que cada um de nós tem? Então, é amando a palavra de Deus, que é o próprio Deus, tendo esse coração desejoso por ela, né? Ansioso por ela diariamente, né? Estar na presença desse Deus diariamente. E nesses últimos dias, né, como vencer esse desafio de estar diante de Deus, ser transformado pela sua palavra, né? Conforme nós dissemos, e outros irmãos já disseram aqui, e provavelmente outros também vão dizer, ninguém tem receita, né? Ninguém tem a palavra final, ninguém tem a diretriz correta, né? A diretriz única e correta, porque quem tem isso é o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, como conseguir isso? Como não se perder nesses últimos dias diante de tantas vozes que nós temos ouvido por aí, né? Acerca do Reino de Deus, inclusive acerca da unidade, né? Como não nos perder em meio a tantas vozes que aparentemente são verdades, mas se nós estivermos com o nosso coração correto, amando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar a descobrir que não são verdadeiras. Alguns líderes e algumas pessoas que têm falado sobre unidade, ou sobre a verdade, ou sobre o que Deus tem para esses últimos dias, eu tenho certeza que vocês podem perceber de maneira muito fácil, né? Que aquilo que eles estão falando estão completamente fora. E a gente, eu me lembro de alguns agora, mas não é o caso ficar citando nomes, né? Mas o grande desafio e a grande preocupação nossa deve ser em relação àquelas vozes que são sutis, porque o engano, ele não é um engano em si, o engano, ele não é um erro em si, né? O engano, ele é absorvido por nós e ele pode ser absorvido por nós, Deus queira que não seja, né? E ele pode ser transmitido exatamente porque nós acreditamos que é a verdade. E a pessoa que transmite também acredita que é a verdade, né? Então, como não ser enganado pelas diferentes vozes, principalmente as vozes sutis? Eu me lembro agora de um líder, né, que não volto a repetir, não é o caso de citar o nome, porque senão a gente vai achar que o problema é esse líder religioso, essa pessoa, né? E não é isso, né? Não é a pessoa em si, embora ela tenha responsabilidade, vai pagar por isso, né? Mas o problema é o espírito de engano. Então, como detectar isso? Como perceber isso? Então, toda voz que não é voz de Deus, toda voz que, mesmo com as muitas sutilezas, se parecem com a voz de Deus, elas estão sempre ligadas ao sistema desse mundo. Elas sempre procuram fazer uma conciliação com esse mundo, fazer uma conciliação com o sistema desse mundo. E conforme nós sabemos, o nosso amado Jesus deixou muito claro, né, que o reino de Deus não é do sistema deste mundo. Conforme nós vimos ontem, o Espírito Santo não é para o mundo. Jesus está falando para os seus discípulos a respeito de unidade, né? Nós não teremos unidade com aqueles que não nasceram de novo. Nós não teremos unidade com pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, pessoas que não foram convencidas pelo Espírito Santo que são pecadoras, que acreditam que os seus valores religiosos são corretos, mesmo sendo contrários aos princípios de Deus e à palavra de Deus. Então não é possível ter unidade, né? Essas pessoas, nós vamos rejeitá-las? Não, nós vamos anunciar o que é a verdade, que é o próprio Senhor Jesus. E conforme nós vimos ontem, por isso que nós teremos problema com os diferentes sistemas religiosos, né? Então, eu não quero aqui dizer quais são todas as estratégias, né, para descobrir o que não é a verdadeira unidade, mas esses seriam dos sinais, né? Não é possível ter unidade
com pessoas, organizações ou programas ou sistemas que tenta conciliar a palavra de Deus com aquilo que o mundo defende como verdade e que confronta com a palavra de Deus, né? que não tem comunhão com a palavra de Deus. Então, por exemplo, né, quem anuncia que todo mundo já é cristão e já é filho de Deus e nós só precisamos entendê-los, né, quando nós não os entendemos, o problema é nosso, isso é uma grande heresia, não é verdade? Porque essa ideia de que o mundo todo é filho de Deus é uma ideia deísta, né? É um princípio deísta que está sutilmente colocado em diversas teologias sutilmente trabalhadas, né? Para confundir a gente e nos desviar da verdade. Então nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Então, reafirmando aquilo que nós falamos ontem, né? Embora nós vamos depender uns dos outros, somos o corpo de Cristo, cada um tem a sua função, é um membro diferente, mas o que Deus quer fazer é falar diretamente a mim, a você, ao meu coração, ao seu coração, a nossa mente, né? A nossa inteligência, a nossa percepção. Deus quer falar diretamente conosco, diretamente com você, comigo, né? E é por isso que ele disse, né, em João 15, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós não seguimos as pegadas de Jesus porque ele passou por aqui, né, como ensina o deísmo, e aí nós vamos tentar fazer o que ele quer que a gente faça. Não, nós seguimos as pegadas de Jesus porque nós estamos ouvindo a voz de Jesus e andando segundo os seus princípios, né, assim como fizeram os nossos irmãos da igreja primitiva. Então nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Então nós sempre ouviremos muitas vozes, mas nós precisamos discernir a voz do nosso pastor, do nosso Senhor Jesus, né? E é Ele que vai nos manter ligados ao Pai, e as palavras eternas do Pai que não mudam e nunca mudarão, e são essas palavras que ao vivermos nos colocarão em unidade, né? Por eu viver a palavra e amar a Jesus, eu estarei ligado a você que vive a palavra e que está apaixonado por Jesus também, né? Então, nesses últimos dias, nós precisamos ter não que seja algo somente para esses últimos dias, mas nesses últimos dias nós precisamos ter esse cuidado muito maior, né? E aí diversas passagens bíblicas, né, diversos textos bíblicos que falam sobre os últimos dias nos ajudam nesse contexto, né, de permanecer na palavra para permanecermos em unidade nesses últimos dias em que muitos vão se desviar da fé, né? Então nós vamos usar aqui algumas passagens do livro de Apocalipse, mas poderia ser usado outros textos, né? Então o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, que o Pai revelou para Jesus, que transmitiu para o seu anjo e que transmitiu para João. Inclusive, queria que alguém colocasse aí, né, alguma outra passagem da Bíblia, algum outro lugar da Bíblia que fala do anjo de Jesus Cristo, né? Eu não me lembro de nenhuma passagem da Bíblia que fala do anjo especificamente do anjo de Jesus, mas é isso que é colocado lá em Apocalipse, né? Então, o livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos aí nos anos 90, aproximadamente aí 60 anos, né? Depois que Jesus voltou aos céus. E ele é o cumprimento daquilo que Jesus prometeu para os discípulos, aquilo que ele disse para os discípulos, que Deus iria determinar qual seria a data correta para a manifestação da sua glória, quando os discípulos perguntaram se era naquele momento que o reino seria restaurado a Israel, por meio do reinado de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo vai voltar para reinar lá em Jerusalém, né? E é curioso a gente pensar nisso, né? Porque o tempo todo nós precisamos lembrar dessa ligação entre a igreja, entre as nações e entre o povo judeu, né? O nosso amado povo judeu. E é interessante porque várias pessoas do nosso meio sempre falaram, e isso é verdade, que muita coisa que acontece com Israel, se não praticamente todas as coisas, tem muito a ver com o que Deus está fazendo no meio das nações também, né? Que Deus está fazendo conosco, nós que não somos o povo judeu, né?
E é curioso pensar nesses dias, né, que nós estamos vendo aí esse novo ataque, né, dos palestinos contra Israel. É curioso pensar porque por Israel depender do apoio das nações, por Israel depender do apoio do mundo, né, por Israel ainda não ter se convertido totalmente a Deus, não estar confiando totalmente no amor e no cuidado de Deus Pai, ele tem que se sujeitar a uma série de regras, né? Então é como um soldado, alguém já disse que é como um soldado ir para o campo de batalha com uma das mãos amarradas, né? E é curioso porque isso também está acontecendo com a igreja nesses últimos dias, né? Nós estamos vivendo diante de uma situação mundial em que essa igreja do Senhor Jesus, que tem todo o potencial de Deus para trazer cura, trazer a vida, nós cristãos deveríamos ser os únicos, juntamente com os judeus, né? Os únicos que não deveriam ter medo da morte, da doença, seja em nós, seja no outro, né? E é curioso como nós, eu estou falando nós mesmos, né? Como nós estamos presos diante desse contexto sem poder reagir, né? E talvez nós precisamos pensar na situação de Israel, né? E talvez isso tenha a ver com o que está acontecendo com Israel, né? Por depender do mundo e da força das nações, não confiar totalmente em Deus, eles são obrigados a sujeitar a coisas que nenhuma nação nunca se sujeitou, né? Pode pesquisar na história, você nunca verá nenhuma nação sendo controlada para se defender, né? Nem para atacar, né? Para se defender. Mas isso tem a ver com esses últimos dias e com a questão da unidade, porque a unidade em Cristo, a unidade da igreja, ela não está desconectada também do que Deus está fazendo no meio do povo judeu. Nós sabemos do grande número de conversões que está acontecendo no meio dos nossos irmãos judeus, e isso precisa chamar a nossa atenção também, né? O que nós precisamos aprender com os nossos irmãos judeus, que tipo de conexão que nós precisamos ter com eles em relação às verdades da palavra de Deus, né? A lei e os profetas, né? Que nunca foram alterados e que são realidades, né? Então, nesse contexto é que o livro do Apocalipse é importante, né? Nesse contexto que o livro do Apocalipse traz algumas coisas que nos ajudam a permanecer nessa verdadeira unidade que é gerada pela palavra de Deus. E o livro de Apocalipse começa depois desse anúncio, né, de Jesus para João, do anjo, né, que recebeu de Jesus, que recebeu do Pai para João. Ele já começa dizendo que bem-aventurados são aqueles que guardarem, que praticarem o que está na revelação. Então vejam que se nós estamos procurando a revelação correta, né, para os últimos dias, se nós não queremos nos perder, o Apocalipse, entre outros livros que falam sobre os fins dos tempos, sobre esses últimos dias, e que nós não temos dúvida de estarmos vivendo esses últimos dias, é um dos livros que deveria ser o conteúdo para a nossa reflexão diária, né? Nós diariamente deveríamos estar buscando a Deus em relação ao que está colocado ali em Apocalipse, né? Ah, Juarez, mas o Apocalipse está falando de pragas, né? Do juízo de Deus, né? Da ira de Deus, da ira do Cordeiro, do justo juízo de Deus. O Apocalipse deixa muito claro isso, né? Como em outras passagens. Deus não deixa de amar por exercer o juízo. Nós veremos bilhões de pessoas serem mortas, né? Por causa do juízo, do justo juízo de Deus, e Deus não deixa de ser amor e salvador por causa disso, porque Ele ama e salva todos aqueles que querem abandonar a sua vida de pecado, né? Que querem virar as costas para o pecado. É esse o chamado que é feito, né? Para todos aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, né? Abandonar o pecado, né? Aceitar a nova vida. Então o livro de Apocalipse é um dos conteúdos que nos chama a viver a verdade, né? A praticar a verdade, aquilo que nós conversamos bastante ontem, né? É essa prática da verdade, por amor à palavra de Deus, que vai nos fazer permanecer juntos e caminhar juntos, né? E o livro do Apocalipse começa ali no capítulo 1, no versículo 3, exatamente deixando claro isso, né? Bem-aventurados aqueles que praticarem o que está escrito nesse livro da revelação.
Ué, mas praticar o quê? Não fala ali das pragas, das mortes, dos juízos de Deus? Sim, mas antes disso, há uma situação assim bem específica no início do livro do Apocalipse, até o capítulo 3, que é a carta a versão judaica, né, coloca as comunidades messiânicas, né, que seria o termo mais correto mesmo, né? Comunidade lembra viver juntos, ter objetivos em comuns, né, que é glorificar a Deus e viver a vontade de Deus e não propósitos humanos, né? Então, assim, esse termo está mais adequado mesmo do que o termo igreja, né? Claro que quando nós pensamos em igreja como comunidade, como pessoas que estão conectadas, né, que têm vida em comum, que se relacionam, né, que têm projetos em comum voltados para o reino de Deus, nós estamos falando da mesma coisa. E o livro do Apocalipse começa com esses conteúdos para as igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia. Tem muitas versões, tem muitas explicações sobre o que seriam essas 7 igrejas, se elas seriam representações da igreja de modo geral, se elas representariam a igreja em cada fase da história. Eu prefiro acreditar que todo o conteúdo ali das 7 igrejas da Ásia, como nós estamos falando ali de um conteúdo profético, né, que a profecia ela se cumpre e ela permanece aberta para se cumprir no futuro, né? Então, como nós estamos falando de um contexto profético, eu prefiro acreditar que todos aqueles conteúdos das 7 igrejas, eles dizem respeito a nós hoje, todos eles, independentemente de qual igreja né? Então, cada um vai trazer um alerta para nós a respeito do que nós precisamos praticar, que está ali em Apocalipse, né? Há outras passagens depois do capítulo, a partir do capítulo 4, né, e até o capítulo 22, que falam da questão de questões que têm a ver com obediência, com ser fiel à palavra de Deus. Mas o conteúdo ali das 7 igrejas, ele é muito específico, né, sobre o que agrada o coração de Deus e o que não agrada, o que é ser verdadeira igreja, o que é ser a verdadeira comunidade messiânica, uma verdadeira comunidade do Messias Senhor Jesus. E aí nós estaríamos ligados, né, nós estaríamos em unidade, vivendo essas verdades proferidas pela boca do próprio Jesus, né, vinda diretamente dele, tem nada a ver com interpretação, né, com opiniões. Então, vivendo essas verdades, nós estaríamos conectados, né, nós estaríamos nesse corpo, nesse reino, né, trabalhando todos em prol desse reino, que é a unidade que Jesus falou, né, que nós comentamos ontem, né? Então, o conteúdo de cada uma das cartas, e aí lá no capítulo 22, já no final do livro do Apocalipse, isso vai ficar mais claro, né? Jesus, ele novamente ele repete, né? Bem-aventurado, né? Aqueles que praticarem essas palavras, falando novamente para as igrejas, né? Depois de todo o conteúdo ali das pragas, do juízo de Deus, da finalização, né? Do que vai ser o novo céu e a nova terra. O Senhor Jesus, ele novamente reitera esse conteúdo que deve ser observado por nós, pelos cristãos, né? Então, o conteúdo de cada uma das igrejas nos ajuda a nos manter na verdadeira unidade nesses últimos dias, né? O conteúdo da igreja de Éfeso, ele nos chama ao aspecto da unidade em relação a não abandonar as primeiras obras. Então, se nós queremos viver de fato a unidade que Deus tem para nós como igreja nesses últimos dias, nós precisamos voltar às origens da nossa conversão, do nosso amor por Deus, do nosso fervor pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. A igreja de Éfeso é uma igreja que é elogiada por detectar os falsos profetas, né, os falsos apóstolos, e ser firme com eles, né, não aceitar, né, condená-los. E aí é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente usa esse termo, não pode julgar, mas o julgamento é uma coisa, nós somos proibidos de fazê-lo, né? Identificar o erro e condená-lo é outra coisa, isso nós precisamos fazer, né? E a igreja de Éfeso é elogiada por identificar os erros em relação àquilo que tem a ver com a palavra de Deus, identificar pessoas que ensinavam os erros em meio a ela, né? Então, a igreja de Éfeso nos ensina
a permanecer no primeiro amor. Não é possível viver a unidade se nós abandonarmos o primeiro amor, e Jesus deixa claro que isso vai desqualificar a igreja, e nós vivermos isso, nós perseguirmos isso. O conteúdo da igreja de Esmirna fala conosco na questão da unidade, de permanecer fiel até a morte, de permanecer firme, né? De não temer a morte, porque o que nós não podemos passar é pela segunda morte, né? Jesus Cristo, ele disse que nós receberíamos 100 vezes mais nessa vida, né? Por querer viver o reino de Deus, por segui-lo, mas isso seria com perseguição. E o livro de Apocalipse deixa claro que muita gente, né, ou talvez todos os cristãos, vão ter que pagar, vão ter que testemunhar do poder de Deus e da verdade de Deus com as suas próprias vidas, né? Lá fala da multidão incontável de pessoas que foram vistas, né, no altar, clamando justiça, né, clamando a vingança de Deus em relação a terem sido mortas de forma injusta, firmes ali, né, que permaneceram até o fim, né? Então essa igreja nos ensina que estar em unidade é estar disposto a morrer por Jesus, né? Se nós estamos dispostos a entregar a nossa vida por Jesus, nós estamos nessa unidade que é a palavra de Deus. O conteúdo da igreja de Pérgamo nos ensina que a unidade ela é construída, ela é mantida através desse zelo pela palavra, dessa dedicação pela palavra, dessa coisa de permanecer firme até o fim, né? A igreja de Pérgamo é a igreja que não tolera a idolatria, é a igreja que não tolera as sutilezas que estão presentes, infelizmente, no meio cristão, no meio judaico, né? Essas sutilezas que nos levam a cultuar outros deuses, né? E esses outros deuses, eles não são necessariamente imagens, né? Eles podem ser uma série de coisas que podem estar nos imobilizando nesses dias, nos impedindo de viver a palavra de verdade, de amar a Deus, de testemunhar ao mundo que o nosso Deus é o Deus de maravilhas, é o Deus da verdade, é o Deus da justiça, o Deus do amor, né? O Deus de juízo, o Deus perfeito. Então esse zelo, né? Esse zelo por viver a palavra, esse zelo por não ser enganado pelas sutilezas, né, dos ensinos teológicos, é uma coisa que nos ajuda também a permanecer em unidade. O conteúdo da igreja de Tiatira nos chama a atenção para o aspecto da unidade e de se empenhar cada vez mais, né? É a igreja que as últimas obras dela estavam sendo maiores do que as primeiras obras, né? O que Jesus Cristo chama a atenção é também para as sutilezas que aconteciam no meio da igreja. Então percebo que são coisas ruins que não estavam acontecendo no mundo. Existem outras situações ali que a gente pode ver através das cartas de Paulo, né, em Corinto. O joio é semeado no meio do trigo, né, no meio da igreja. Então essa é a igreja que é chamada a atenção em relação a esse mal que está presente nela, mas é uma igreja que combate esse mal e se dedica muito mais a fazer a vontade de Deus. A igreja de Sardes, ela chama atenção para o aspecto da unidade, de permanecer fiel também, né? Uma igreja onde poucos permaneceram fiéis, mas eles insistiram, né? Eles batalharam, eles rejeitaram essa minoria, né? Uma igreja que uma grande parte se desviou, né? Pelo conteúdo que a gente vê aí, mas há uma parte que permaneceu fiel, né? Então essa fidelidade a Deus, mesmo quando a maioria não vive a palavra de Deus, a gente insistir por viver, né? Isso nos mantém em unidade. A igreja de Filadélfia é a igreja que tem pouca força, né? Mas é a igreja que é fiel. Então, eu e você, se nós nos sentimos fracos, pequenos, Deus fala para nós, olha, permaneça na sua força, a mesma palavra que foi para Gideão, né? Vai na tua força, mesmo você se considerando pequeno, se considerando fraco, né? Permaneça por estar em unidade comigo, ser fiel a mim, para que você consiga ser também fiel aos seus irmãos. A igreja de Laodiceia nos lembra desse fervor, é a igreja que Jesus Cristo chama atenção por ela ter uma conduta morna, né, de não ser fria nem quente. Então, se nós queremos viver a verdadeira unidade, então nós precisamos ser apaixonados por Jesus, né? O nosso amor precisa ser quente, né? O nosso amor precisa ser intenso, né?
E ao ter esse amor intenso, esse amor quente, esse amor fervoroso pelo nosso amado Jesus, nós conseguiremos amar de maneira adequada também os nossos irmãos, né? Aqueles que estão próximos de nós, que dependem de nós, né? Nós vamos conseguir exercer de maneira correta esse amor. Então, esses conteúdos das 7 igrejas são conteúdos que todos eles estão ligados a essa fidelidade à palavra de Deus, né? Então, se nós permanecermos fiéis a essa palavra, nós estaremos em unidade, né? É esse Deus que nos ama e que quer que nós dependamos dele, que vai nos fazer permanecer juntos. E aí é muito claro, né? Quando termina o conteúdo das 7 igrejas, parece como se fosse um outro capítulo do livro, né? Como se fosse uma outra parte do livro. Depois destas coisas, ele foi levado aos céus e viu o trono de Deus e começa a ver o juízo de Deus, né? Toda a grandeza de Deus. Então, assim, essa primeira parte do Apocalipse é esse chamado, né, para a nossa fidelidade, é esse chamado para a nossa prática de igreja, para identificar que o mal, sim, está entre nós, o inimigo semeou o joio, e nós precisamos identificar esse mal, né? E como nós fazemos isso? Estando diariamente aos pés do Senhor Jesus, né? Então esse é o grande desafio para esses dias. Então não é necessariamente ficar identificando a corrupção, a maldade, né? A falta de santidade, as impurezas. Isso é importante sim, né? Mas é principalmente estando diariamente aos pés do Senhor, tendo o desejo de romper com o sistema da iniquidade, romper com todo esse sistema de maldade que tem sido construído diariamente e desejar viver de acordo com o padrão de Deus. Nós seremos cada dia mais pressionados, nós estamos vendo as leis sendo trabalhadas, né, para poder criminalizar práticas que têm a ver com o reino de Deus, que tem a ver com a questão da liberdade, né, que é um bem precioso que Deus nos deu. E, inclusive para rejeitarmos Deus, né? É por isso que Ele nos deu a liberdade, porque Ele quer que ao fazermos opção pelo reino de Deus, nós façamos de maneira livre, né? Consciente sim da nossa natureza de pecado, da nossa natureza de miséria, mas por decisão, por amor, por opção, né? Por desejar amar esse Deus. Então que Ele nos ajude, que nós possamos permanecer nesse verdadeiro caminho, ouvindo a voz do pastor, identificando as palavras de Deus, deixando que Deus fale conosco diariamente, não transfira para o outro a sua responsabilidade de viver a verdade, de viver a palavra, de estar em unidade. Não é o outro que deve dizer o que você deve fazer, né? Quem deve dizer o que você deve fazer é a palavra de Deus santa e imutável, né? É esse Espírito Santo que vivifica a palavra e que quer falar ao seu coração, ao meu coração diariamente, né? Deus quer falar conosco, né? E ao falar conosco, nós ouvirmos a sua voz, nós estaremos juntos, nós identificaremos as mentiras que são cada dia mais sutis nesses últimos dias, né? Então que o Espírito Santo nos ajude a mim, a você, cada um de nós, a nossa família, e permaneça conosco amanhã. Nossa amiga Elaine continuará trazendo conteúdos importantes, né, a respeito dessa necessária unidade na palavra de Deus, e que o Senhor te abençoe. Bom, muita paz, muita alegria, e permaneçamos juntos no Senhor Jesus, no nosso trino e único Deus. Deus te abençoe, até a próxima.